Fala, minha gente do frio, muito bom dia! Estamos chegando a partir de agora, 11h15 da manhã, já estamos ao vivo para todo o estado e você vai ficar com tudo o que acontece em Santa Catarina. As principais notícias aí da sua região, no jornalismo ao vivo, em tempo real aqui do MD. Maria Esther, bom dia! Bom dia, Fernando Machado, bom dia para quem está em casa. Ficamos juntos até 1h05 com muita informação para vocês. Veja o que é destaque nesta edição de quinta-feira. Demolição à vista. Liminar obtida pelo Ministério Público determina que o Estado faça a demolição do estaleiro Arataca, localizado embaixo da ponte Hercílio Luz, e tem 60 dias para isso. E aumentou o número de medicamentos que serão distribuídos de graça para a população. Agora, que medicamentos são esses e como ter acesso a todos eles, a gente já conta para vocês. Muito bem, e você? Tem aquecedor aí na sua casa? Tá pensando em comprar um com esse frio? Então não compre antes de ver esta reportagem aqui do nosso meio-dia. Nós vamos te ensinar a escolher o aquecedor ideal aí para o seu tipo de ambiente. Se você tem casa de madeira, casa de construção, preste atenção porque é muito importante para evitar transtornos. É isso, esses cuidados a gente vai falar daqui a pouquinho. E começa já na próxima segunda-feira o Festival de Dança de Joinville. Nesse ano tem muitas novidades e os preparativos estão a todo vapor. A gente vai te mostrar ao vivo como é que está a expectativa para esse grande evento por lá. E no SCC Esporte você confere os gols da abertura da 16ª rodada do Brasileirão da Série A. E tem também todos os preparativos do Criciúma, que joga hoje. E claro, todos os detalhes da previsão do tempo, tem bastante chuva prevista aqui para o nosso estado. Vou te contar todos os detalhes a partir de agora. Fique com a gente, estamos no ar. Vamos lá, grande informação. Mais remédios serão distribuídos gratuitamente. Foi ampliada a lista de medicamentos que agora serão oferecidos de graça. E a gente vai repercutir para você. Então, se você toma remédio controlado, o filho toma, a gente vai mostrar para você quais são esses novos medicamentos ainda nesta edição. Maria Esther, bora começar com a previsão do tempo? Bora falar de chuva hoje, hein, Fernando? Temos imagens de Chapecó na região oeste. Ó, chuva, gente, já tem chuva por lá, desde cedo a gente já tem esse tempo mais chuvoso, instabilidade. Eu já avisei ontem e sim, hoje teremos chuva em todas as regiões de Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha em Joinville, região norte do nosso estado. Por lá também, ó, o tempo chuvoso, a gente já vê a pista molhada. Em alguns momentos a chuva ela pode dar uma trégua, mas hoje a previsão é dessa chuva e até alguns momentos se intensificar em algumas cidades que eu já vou contar para vocês. Agora, Florianópolis, a capital, como é que tá o tempo aqui? A gente já teve chuva mais cedo. Neste momento, deixa eu ver na imagem ali, a gente não consegue ver se tem chuva, mas a gente vê a pista molhada também e ainda vai continuar assim ao longo de toda a quinta-feira. Hoje o sol não vai dar as caras por aqui. Blumenau, mesmo cenário, olha lá, a gente teve até uma neblina e até ainda tem essa neblina, né, persistindo em algumas cidades aqui do nosso estado. E aí esse tempo fechado, a gente pede muita atenção também aos motoristas, você que vai sair de casa agora. Itajaí, para a gente fechar o nosso giro nessa quinta-feira, agora 11h19, também Itajaí com o tempo fechado. Gente, hoje, resumindo, é dia de muita instabilidade aqui no nosso estado. Isso por conta do processo de formação e atuação de uma frente fria. Esse sistema ele favorece chuva intensa e com trovoadas, temporais isolados, e isso vale para todas as regiões catarinenses. Também podem ocorrer rajadas de vento e eventual queda de granizo. Com relação às temperaturas, hoje será mais um dia em que elas não sobem tanto. O frio continua por aqui, então olha só comigo. Região Sul, mínima de 6 e máxima de 12. Grande Florianópolis, mínima de 7, máxima de 14 graus. No Vale também não passa de 12 hoje, olha só, região de Blumenau. No norte do estado a máxima é de 14, Planalto Norte é 13 graus de máxima. Olha só a região serrana, mínima de -1 e a máxima de 8. Lembrando que as mínimas elas acontecem no finzinho do dia.
né? Ali, então, finalzinho da tarde, a gente já começa a ter essas temperaturas bem baixas hoje novamente. Meio oeste, a mínima é de 4 e máxima de 9. Mínima de 5 no oeste e extremo oeste também, com máxima de 9 graus, gente. Máxima de 9 graus. Com essa instabilidade, a gente sabe que a sensação de frio fica ainda maior. Para amanhã, eu já trago os detalhes para vocês em instantes, porque agora a gente vai conversar com a Dominique com os primeiros destaques do esporte dessa quinta. Bom dia, Domi. Bom dia, Maria. Bom dia para você de casa. Então, bora falar de esporte, porque nessa quarta-feira aconteceu a rodada atrasada da Copa do Brasil entre Internacional e Juventude. Gilberto abriu o placar após receber bom cruzamento de Eric. No segundo tempo, Ener Valencia deixou tudo igual no placar. Mas nos acréscimos da partida, Talhari cruzou rasteiro para Oyama, garantiu a vitória para o Juventude. Depois do jogo, o presidente do Inter, Alejandro Barcelos, anunciou a saída do técnico Kudê. E ainda hoje a gente vai falar do Brasileirão, a rodada começou animada. Os vascaínos, que estavam só alegria por conta da chegada do Coutinho, tiveram mais um motivo para comemorar. Venceram o Corinthians por 2-0. E ainda hoje a gente vai falar de Eurocopa, Copa América e também as confusões dessa quarta-feira. Mas tudo isso eu volto trazendo detalhadamente daqui a pouquinho, Maristela. Combinado então, Dominique. Até daqui a pouco. Até já! Fernanda, agora é contigo. Vamos começar a rodar os nossos repórteres? Vamos de informação ao vivo, no jornalismo em tempo real. Agradecendo mais uma vez a sua companhia nesta quinta-feira de chuva gelada. Bora lá, abre com essas imagens aqui, uma das lojas lá da região norte, loja de roupas, viu? Foi assaltada, Joinville. Veja só o momento exato em que os criminosos saem do estabelecimento levando roupas e roupas. São dezenas de peças. Fazem uma trouxa e dão no pé, tá vendo? Olha a correria, viu? É possível ver toda a ação desses criminosos nessa loja de roupas, acessórios, que foi arrombada numa ação extremamente rápida da bandidagem no norte do estado. Olha ali, ó. E vão levando. Acabam com o estoque da loja. Deixa eu chamar o Luiz, que tem todos os detalhes desta informação, direto do norte catarinense. E aí, Luiz? Com essas imagens, a polícia já encontrou os suspeitos? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Não, Fernando Machado, ainda não encontraram esses indivíduos. Um casal, na verdade, né? Toda a ocorrência a gente consegue ver nas imagens. Esse carro fica estacionado enquanto esse casal começa a pegar essas roupas de dentro dessa loja que fica na rua 15 de novembro, uma rua bastante movimentada, ou seja, audaciosos, né? Numa rua mesmo com bastante movimento nessa rua. Eles entram e fazem o roubo a essa loja de roupas, pegam várias roupas, colocam dentro do porta-malas de um carro e, se a gente reparar bem, quase que esquece um dos indivíduos. Uma pessoa entra no carro para dirigir, para sair em fuga e o outro ainda está com bastante roupa na mão. Nós entramos em contato com algumas pessoas ali do local, principalmente das lojas que não quiseram gravar entrevistas, que não é a primeira vez que esse tipo de assalto acontece ali naquela localidade. Nós tivemos a informação também, Fernando, que um carro muito parecido, um Onix prata, muito parecido com o que foi usado nesse assalto ali nessa loja na 15 de novembro, foi identificado quase na madrugada de hoje, no início da manhã de hoje, que também teria sido furtado na noite de ontem. Ou seja, provavelmente esses indivíduos fizeram esse assalto, pegaram essas roupas e logo após deixaram esse veículo que tinha sinal de furto no caso, né? E não foram achados e o prejuízo fica para os trabalhadores e para os empresários ali dessa loja de roupas aqui em Joinville. Fernando, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado. Esse é o nosso Luiz com todas as informações. Levaram as roupas dessa loja lá de Joinville. Obrigado, Luiz. Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo aqui na tela do SBT. Agora, eu vou falar de um outro caso criminoso que vem chamando a atenção da população da Serra Catarinense. Por lá, estão levando hidrômetros. Sim, de água. Está sumindo. Furto de hidrômetro é a investigação da polícia em Lages, na Serra Catarinense. Eu vou para lá agora conversar com a nossa Shaina Marcon, que tem todos os detalhes aqui na tela do SBT. Abre comigo aqui, Nereu. Alô, Shaina, já pega um hidrômetro na mão aí que eu quero identificar o motivo
desse povo está levando. Qual a razão de furtar um hidrômetro? Aí você está vendo, será que é para vender? Né? É de aço, é de ferro, é de cobre? Será que tem algum material aí dentro desse hidrômetro? E aí a pergunta, né, Shaina, a água fica jorrando lá? Tem como fechar o registro? Conta pra gente, Shaina. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Nessa quinta, a polícia está investigando, ainda não se sabe, né, para onde que vão esses hidrômetros que os criminosos estão furtando aqui em 3 bairros de Lages, principalmente na região do bairro Santa Catarina, Santa Clara e São Luís. E em menos de 24 horas, para se ter uma ideia, Fernando, 12 hidrômetros foram furtados nessa região nos últimos dias. Aí, a empresa, então, que administra a água aqui em Lages, né, e o saneamento aqui em Lages, fez essa reclamação. E os consumidores também, está orientando os consumidores ao boletim de Vambora. colocar um hidrômetro novo lá no lugar. Como você falou, fica jorrando água quando eles furtam, né? Os criminosos furtam esses hidrômetros e aí os consumidores têm que ligar, fazer para a Semasa para ir lá para fechar e instalar um novo hidrômetro para que possa, então, para que as pessoas possam continuar consumindo água, para a população não ficar sem água. Vou conversar então com a Jordane de Souza, que é gerente comercial aqui da empresa terceirizada da Semasa. Jordane, então, um problema que está acontecendo nos últimos dias, no mês passado, agora, nos últimos dias, vocês têm recebido muitos clientes, então, com esses furtos de hidrômetros nesses 3 bairros, né? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, notou, a gente está recebendo no setor do Santa Catarina e São Luís, né? E a gente teve clientes que já teve 4 vezes o hidrômetro furtado. Eles estão tendo que se deslocar até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência e vir aqui solicitar a instalação. E a polícia explicou para vocês com relação a o que os bandidos, né, os criminosos fazem com esse material? Dá para desmanchar? O que dá para fazer? Ou se eles vendem, né, esses hidrômetros? Ainda não foi identificado o que é feito com o hidrômetro. Mas aí o que é a orientação para os consumidores? Foi furtado o hidrômetro, eles têm que vir aqui na Semasa fazer o boletim de ocorrência primeiro e vir aqui, né? Sim, eles fazem o boletim de ocorrência e entram em contato com a gente ou no WhatsApp, apresentando o boletim de ocorrência ou até mesmo no balcão de atendimento. E aí vocês fazem a troca? Sim, a gente faz o pedido com urgência, né, até para o cliente não ser prejudicado. Porque eles ficam sem água, né? Sim, ficam sem água e muitas vezes fica com vazamento no local. E aí, aqui tem 2 tipos de hidrômetro. Eu vi que tem um mais antigo e um novo, né? Então, e os furtos acontecem tanto dos antigos quanto dos novos? Sim, não tem modelo que eles não furtem, é todos os modelos. E aí a Semasa, então, está fazendo essa orientação para os consumidores, né? Sim, que faça o boletim de ocorrência e que venha até a agência comercial ou no WhatsApp. Jordane, muito obrigada pelas informações. Então tá aí, né, as orientações da empresa para que se um morador aí tiver um hidrômetro furtado, faça o boletim de ocorrência e venha até aqui a Semasa para que eles possam então instalar um novo hidrômetro. E aí agora a polícia também está investigando quem são esses criminosos, né, que estão fazendo essa onda de furtos de hidrômetros nessa região da cidade e para qual finalidade, né? Mas pelo que eu já apurei, a princípio seriam para vender, né, esse material aí para pessoas que fazem instalação de água em condomínios, né, que fazem dentro de condomínios que não tem a fiscalização da empresa da Semasa de água. Então a gente continua acompanhando e traz os detalhes aqui, mais informações dessa investigação aqui no SCC Meio-Dia. Fernando, volto com você. Muito obrigado, Shaina. Muito obrigado, direto de Lages, o furto de hidrômetro. O povo não tem mais nada para furtar, né? Vamos lá conversar com a dona Maria Esther. Começar a rodar os nossos repórteres da região do Vale. O retorno das chuvas colocaram em risco cidades do Alto Vale e elas já estão em alerta, Maria Esther. Já estão em alerta. Em pelo menos 5 municípios, os moradores das áreas mais baixas já estão de prontidão por conta do risco de novas inundações. Não é nenhuma novidade, a gente sempre está falando disso. Em Blumenau, a Defesa Civil também emitiu um alerta de chuva e para o risco de elevação do nível do rio e deslizamentos de terra, Fernando. Não é pouca chuva, não. Então vamos lá conversar com o PC, que já está ao vivo com a gente na tela do nosso meio-dia, com todas as orientações. Ele vai chegar para explicar se realmente há motivos para preocupação e qual é a condição deste exato momento. Bora lá, PC. Bom dia. Bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marister. Bom dia a todos. Começamos atualizando a situação no Alto Vale. Nós estamos em Blumenau neste momento, onde chove, o tempo está fechado, mas começamos a nossa participação falando sobre Rio do Sul. Não choveu forte nesta manhã na principal cidade do Alto Vale, mas a Defesa Civil do município mantém a previsão de uma nova enchente para a cidade. Existe sim essa possibilidade, o risco. Rio do Sul deve enfrentar uma nova inundação com o nível do rio Itajaí-Açu, chegando à marca de 8 metros. Nesse momento, essa é a projeção, é a previsão, com cota de atenção para 8 metros e 30. É a previsão para Rio do Sul. Isso porque tem mais previsão de chuva. Não choveu forte nesta manhã, mas tem previsão sim de mais chuva para hoje e para os próximos dias. Por isso, essa previsão de uma nova enchente. O volume previsto para hoje é preocupante lá em Rio do Sul, porque deve chover entre 60 e 80 milímetros nesta quinta-feira. Então tem o alerta à comunidade, principalmente moradores das áreas mais baixas, próximas às margens do rio Itajaí-Açu, o alerta para a comunidade que Rio do Sul pode sim enfrentar uma nova enchente. Cidade que já enfrentou uma enchente no início dessa semana, quando o nível do rio Itajaí-Açu chegou a 7 metros e 39 centímetros, desabrigou quase 100 pessoas. Hoje, 3 abrigos permanecem abertos na cidade, são cerca de 60 pessoas que estão acolhidas nessas estruturas do município. Agora a gente precisa falar também das outras cidades, Taió, Ituporanga, Rio do Oeste, também são cidades que estão de prontidão, que estão em estado de atenção com risco de enchente. Sobre as barragens, a gente tem a informação que a barragem de Taió opera com as 7 comportas fechadas nesse momento, já a barragem de Ituporanga, 2 comportas permanecem fechadas e outras 3 estão abertas porque a estrutura de contenção passa por obras de manutenção. 3 comportas abertas em Ituporanga, a gente tem imagens no SCC. E agora a gente fala sobre Blumenau. Aqui, a Defesa Civil também emitiu um alerta meteorológico de atenção para a população, porque são esperados até 120 milímetros de chuva até o próximo domingo. E é com o secretário, o Coronel Carlos Olímpio Menestrina, que eu falo agora. Então é hora de esperar para ver o que vai acontecer, ver o que vem de chuva por aí, Menestrina. Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo. Na realidade, a nossa equipe de meteorologia está acompanhando todo esse processo evolutivo dessa instabilidade que está sobre todo o Vale do Itajaí. Nós estamos com toda a estrutura já preparada, nosso plano de contingência preparado para ser ativado tão logo seja necessário. Nós estamos avaliando a possibilidade também de haver uma enchente Blumenau, mas isso só vamos divulgar e noticiar a hora que nós tivermos plena certeza que isso vai acontecer. Neste momento, a situação bastante tranquila em relação ao nível do rio Itajaí-Açu. No entanto, a nossa maior preocupação aqui em Blumenau, pelo histórico que nós temos, são os deslizamentos, que a partir de agora, já com o solo bastante saturado, essa possibilidade é bastante alta. Então, as pessoas que moram nessas áreas, que já têm algum histórico de deslizamento, precisam tomar todas as medidas cautelares possíveis para que, se houver, não tenha nenhum problema em relação à preservação da vida. Em relação ao nível do rio Itajaí-Açu, eu solicito a todos os blumenauenses que acompanhem os nossos alertas e avisos através do nosso aplicativo Alerta Blue, os nossos canais de comunicação e a imprensa formal também, que tão logo nós tenhamos algum indício dessa possibilidade, nós iremos divulgar antecipadamente para que dê condições de todos promoverem todas as suas ações dentro do seu plano de familiar de evacuação. Muito bem, agora o risco de enchente é real e o dia mais preocupante é o sábado? Nós temos aí uma previsão de chuva intensa de hoje para amanhã e depois de sábado para domingo. A de sábado para domingo aqui nos preocupa um pouco mais. Obviamente que nós dependemos, nós somos aqui impactados pelas 4 bacias a montante. São as 3 bacias do Alto Vale e também a bacia do Rio Benedito. Então, dependendo da chuva, do comportamento da chuva nesses locais, nós poderemos também ser impactados por enchente, sim. Agora, para fechar, uma preocupação. Blumenau é muito impactado e depende muito da barragem de José Boatê, que passou por problemas no ano passado. Qual é hoje a condição operacional daquela barragem?
nós estamos com uma comporta fechada, por problemas operacionais, e uma comporta aberta. No entanto, a condição de chuva hoje ela se localiza mais na região sul e oeste. Mas nós já conversamos com a Defesa Civil Estadual para que, se houver alguma necessidade, ir até o local e promover uma operação para fechar a comporta que está aberta. Obrigado, Coronel Carlos Olímpio Benestrina. Portanto, a situação é essa, viu? Aqui no alto, na região do Vale do Itajaí. Há risco de enchente por aqui e há risco de enchente também para as cidades do Alto Vale. Agora é esperar para ver o que vem de chuva. Entregamos e oramos. Fernando e Maria. Muito obrigada, PC, pelas informações. Obrigada também ao Marquinhos Fernandes. Marquinhos que estava ali filmando, mostrando o nível do rio neste momento ali em Blumenau. Claro que a gente vai seguir de olho depois de todas essas informações aí, desse alerta que a Defesa Civil está fazendo, principalmente ali para a região do Alto Vale do Itajaí. E olha, tá chamando o PC? Pode falar? Só para completar, Maria, o Marquinhos mostrou agora há pouco o rio, né? Ele está com 3,58 metros. Quando ele chegar a 4 metros, a cidade entra em estado de atenção e com 6 metros a cidade entra em estado de alerta. Agora, 3,58. E em Rio do Sul, 5,71 metros o nível do rio, atualizando agora as medições em Rio do Sul e em Blumenau do nível do rio Itajaí. Maria. Muito bom, PC. Então, 3,58 neste momento, o que não traz essa preocupação, né? Segundo trouxe a Defesa Civil ali. Claro que essa chuva pode aumentar nas próximas horas, mas a gente vai atualizando vocês. E assim que a Defesa Civil trouxer esse alerta oficial, a gente também vai falar para vocês aí de casa. Obrigada, PC, pelas informações. E aí, com essa possibilidade de chuva intensa e depois da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que mais de 450 cidades foram afetadas por conta dessas fortes chuvas, algumas cidades aqui de Santa Catarina estão estudando formas de evitar enchentes, de evitar alagamentos. No norte do estado, Joinville sempre sofre também com fortes chuvas e possui uma geografia que é parecida com a capital gaúcha e suas regiões. Por lá, ações estão sendo estudadas e realizadas para tentar amenizar essa situação. Olha só. As enchentes no Rio Grande do Sul mostraram a força que a natureza tem. O alto volume de chuvas em uma geografia plana como é a de Porto Alegre fizeram com que a tragédia acontecesse com nossos irmãos gaúchos. Assim como Porto Alegre, Joinville também tem uma planície a nível do mar. A rede hidrográfica de Joinville é composta pelas bacias do rio Cubatão, Cachoeira, Palmital, entre outros. Agora, o que isso tem a ver com o desastre no Rio Grande do Sul? A cidade cresceu de maneira a ocupar os locais onde os rios estão. Os rios, por sua consequência, principalmente por conta de fortes chuvas e maré alta, não têm para onde desaguar senão nos ambientes urbanos. Constantemente vemos situações de fortes alagamentos na cidade de Joinville. Em agosto de 2022, por exemplo, 90% das linhas de ônibus ficaram inoperantes. 60 mil consumidores ficaram sem energia. E muitas lojas foram invadidas pela água. Os bairros Morro do Meio, Jativoca, Vila Nova, Nova Brasília e São Marcos são sempre os mais afetados pelos alagamentos. Quem mora pelo local sempre se vê à mercê do medo. Que as casas ficaram completamente cobertas, assim, bem tristes. Cenas, assim, desesperadoras, tanto dos animais saindo, né, não ter para onde levar, as pessoas carregando o que pode, e muito triste, assim, sabe? Tu olhar e ver que tu batalhou tanto, né, para ter um pouco e aquele pouco sendo destruído é bem complicado. E acontece com muita frequência aqui nesse bairro, sabe? E há muitos anos também. Então eu não entendo, às vezes, a gente fica sem entender por que nada é feito, né? Não tem uma medida, será, que pudesse ajudar, né, para a gente não passar por isso? Agora, o que está sendo feito para amenizar essa situação de alagamentos? Então, isso aqui faz parte de uma obra de melhoria da capacidade hidráulica do Rio Águas Vermelhas. Então, ela é um reperfilamento do canal e desassoreamento. Então, onde nós temos uma intervenção bastante generosa, vamos dizer assim, de uma intervenção de grande extensão, são aproximadamente 11 quilômetros, onde nós estamos melhorando a capacidade hidráulica do rio, onde basicamente nós temos vários trechos, né, onde o rio hoje está com uma calha de 10 metros, então temos trechos que ele vai passar para 24, 29 metros de largura, e isso tudo melhorando a capacidade de transportar toda essa água. Esse tipo de obra, combinado com uma menor ação climática, é o melhor a se fazer para evitar grandes alagamentos.
nessas outras bacias, de forma que você reduza os alagamentos na cidade. E com certeza, a parte preventiva ela não pode ser deixada de lado. Então o município também trabalha com esse foco. Agora 11h39 da manhã, vamos juntos por aqui no Jornalismo ao Vivo. Eu vou fazer o seguinte, ainda hoje eu quero convidar você a acompanhar uma reportagem que pode te ajudar muito a evitar problemas, incêndios e até problemas de saúde. Você já ouviu falar que o aquecedor deixa o ar seco aí na sua casa? Mas se você escolher um modelo que se encaixa aí com o ambiente, tudo pode mudar. Por isso, nesse inverno, com o aumento pela procura de aquecedores, o nosso Meio-Dia preparou uma reportagem com especialistas que vai mostrar para você qual é a melhor opção na hora de levar um aquecedor desses para casa. Tem o a óleo, esse que aquece de forma elétrica e você vai entender o que é melhor e também como evitar problemas. Ainda hoje, aqui no nosso Meio-Dia. Olha, o Ministério Público de Santa Catarina obteve uma liminar que determina que o Estado faça a demolição do estaleiro Arataca, que fica ali embaixo da ponte Hercílio Luz, também conhecido por antigo Fios e Formas. Chegou a ter uma danceteria ali. A Sofia Gonzalez vai chegar comigo ao vivo aqui na tela do SBT e vai explicar qual é a previsão, portanto, de demolição e também o porquê desta demolição. Ô Sofia, para embasar essa decisão da Justiça, mostra pra gente como é que está a situação atual desse prédio, que está em ruínas, mas que fica ao lado da principal avenida da cidade e do principal cartão postal do estado, que é a Ponte Hercílio Luz e a Beira-Mar Norte. Diga lá, Sofia, bom dia! Bom dia, Fernando, Maria, todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Então, vou responder todas essas questões, viu, Fernando? Olha só, em relação a quando o Estado vai tomar uma providência, a gente ainda não sabe, já que o Estado disse que ainda não foi notificado e também não apresentou ainda nenhuma solução aqui para esse espaço. Como você falou aí, né, então temos essa liminar solicitada pelo Ministério Público e acatada pela Justiça, que determina a limpeza e a demolição aqui do estaleiro Arataca, logo embaixo da ponte Hercílio Luz, da cabeceira insular aqui da ponte na Beira-Mar Norte, né? Foi estipulado um prazo de 60 dias para que isso aconteça, sob pena de multa aí de R$100 mil em caso de descumprimento. E esse pedido foi feito pela promotoria por conta do risco aqui de desabamento da estrutura, também pela proliferação de doenças por causa da quantidade de lixo aqui no local e também por uma questão de segurança, né? Já que algumas pessoas aqui estão usando esse espaço para consumo de drogas. E olha, a gente entrando aqui já consegue perceber que realmente tem pessoas que estão habitando aqui esse local, né? A gente vê alimentos depositados pelo chão, tem também aqui alguns cobertores, travesseiros, né? Realmente o local está sendo ocupado. E esse problema, né, não é de hoje também. A gente vê que a estrutura do lado de fora também, alguns locais sem parede, sem teto, reboco, onde tem bastante comprometido. Esse imóvel aqui foi construído em 1907, né, inicialmente como estaleiro, depois teve várias outras funções aí, como você destacou também, mas há muitos anos que não passa por uma manutenção ou por uma restauração. Ainda segundo o Ministério Público, há pelo menos 10 anos o órgão entrou aí com uma ação civil pública pedindo a restauração, revitalização aqui desse espaço, mas já naquela época a Justiça definiu que não havia solução além da demolição e limpeza aqui do espaço. E aí, novamente, em abril deste ano, né, o promotor de justiça aí à frente da ação, Daniel Paladino, se reuniu com a prefeitura e também com membros do Estado. E nesse momento foram dados 60 dias para que o problema fosse solucionado. Não foi resolvido também, né? O prazo acabou agora no dia 28 de junho e temos então agora novamente essa liminar com mais 60 dias de prazo aí para que a demolição e a limpeza aqui desse local sejam feitas, viu? E o Estado ainda pode recorrer dessa decisão, viu, Fernando? Maria, volto com vocês aí no estúdio. Essa é Sofia Gonzalez com a demolição do Fios e Formas. Você vê o prédio completamente abandonado, sendo utilizado para uso de drogas. Moradores em situação de rua que também estão abrigados por ali neste momento. E uma pena que fica no cartão postal. Poderia ser melhor utilizado esse empreendimento. Quem sabe um bar, uma central de atendimento
ao turista, um mirante para fazer foto da ponte, um restaurante como tem no lado de baixo, um restaurante muito bem organizado na parte de baixo, do outro lado da beira-mar, mas esse aqui não. Esse aqui vem dando dor de cabeça para a população e não é de hoje. Já que ninguém quer, chão. Já que ninguém quer, chão. Porque tá aí, ó. Desembelezando Florianópolis. Se é que existe essa palavra. Vamos seguir? Portanto, 60 dias para colocar abaixo o antigo estaleiro. Vem comigo, porque agora a gente vai entrar no assunto reforma tributária. Ai, Fernando, que difícil esse assunto, que assunto complicado. E se eu falar que com essa reforma, alguns produtos da cesta básica vão ficar mais baratos, porque os impostos serão retirados, inclusive a carne vermelha. Olha como a reforma tributária agora encaixou no teu dia a dia. Então, se eu fosse você, reservava os próximos 3 minutos para acompanhar a informação do nosso Roberto Azevedo. Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. É verdade. A carne vermelha, a picanha, o peixe e o queijo não serão taxados. Entrarão na cesta básica. São os novos integrantes da cesta básica. O governo não queria isso, mas a oposição venceu. Só que a oposição diz que vai aumentar o preço de tudo e lá daqui a pouco ela diz assim, não, mas nós conseguimos uma vitória. Estou falando da bancada, a maior bancada na Câmara, que é a bancada do Partido Liberal. Eles dizem, nós conseguimos uma vitória, e conseguiram mesmo. Tiraram a carne, o queijo e o peixe da taxação. Então, quer dizer que ficou ali que está certo. Mas a bancada de Santa Catarina, seguindo os princípios bolsonaristas, votou, a sua maioria, contra a proposta de reforma tributária. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o placar? O placar de quem votou não à reforma tributária está aqui, ó. São 10 dos 16 parlamentares: Carmen Zanotto, Caroline de Tone, Daniela Rainer, Daniel Freitas, Darcy de Matos, que ontem eu disse está ocupando a vaga de Ricardo Guide, do PL, Gilson Marques, do Novo, Ismael dos Santos, do PSD, Júlia Zanata, do PL, Rafael Pezente, do MDB e Zé Trovão, do PL. Evidentemente, votaram contra porque queriam aquela reforma tributária preconizada por Jair Bolsonaro, que seria feita por decretos. Não é uma coisa muito interessante, mas era um formato diferente. Vamos ver quem votou a favor da reforma tributária. Ana Paula Lima, Carla Aires, as duas do PT. Carla Aires está substituindo Pedro Kizai. Carlos Chiodini, do MDB, que vai se licenciar semana que vem. Fábio, ele é Schioquete, mas lá em Jaraguá chamam ele de Chioquete. Então vamos ficar com Chioquete, do União Brasil. Jorge Guetem, do Republicanos, que era do PL, agora ele está mais à vontade para votar com o governo. E Valdir Cobalcini, do MDB. Vamos dar uma olhadinha no que mudou com essa reforma? A versão aprovada tem devolução de 100% da contribuição sobre bens e serviços, quer dizer, são os impostos federais que serão criados, sobre energia, água e gás para pessoas de baixa renda. É o tal do cashback. A alíquota máxima de 0,25% para os minerais, contra o máximo de 1% estipulado pela emenda constitucional que foi mandada pelo governo. Redução de 30% nos planos de saúde de animais domésticos. Isso é interessante, cada vez mais alguém tem um pet em casa. Todos os medicamentos não listados em alíquota zero contarão com redução de 60% da alíquota geral. Outra informação boa. E o turista estrangeiro finalmente vai ter aquele retorno tax-free, que a gente tanto fala quando vai ao exterior, quando vierem ao Brasil e levarem produtos comprados e embalados na bagagem. É uma mudança que pode parecer tímida, mas é importante. Para nós vale, por exemplo, essa questão da carne vermelha, do peixe e do queijo, que não serão taxados e entram na cesta básica, junto com outros produtos que a gente já, o arroz, o feijão, né, as verduras, frutas, é o que a gente precisa. Quando isso aqui vai valer? Depois que o Senado analisar. Tudo bem, então ainda precisa passar pelo Senado. Ô, Roberto, vamos trazer um pouquinho mais para a prática agora, né? No dia a dia, assim, o Fernando Leigo quer comprar a carne vermelha dele, quem é que não paga o imposto? Eu, o cidadão, não vou pagar o imposto? É a indústria que não vai pagar? Como é que vai funcionar isso na prática? Quando a alíquota é zero do produto, ela vem da origem, do produtor
ao industrializador. Certo. Então, quer dizer, lá quem vende a carne do boi, vamos dar um exemplo, né? E quem industrializa não terão alíquota para pagar. Pagarão impostos sobre circulação de mercadorias, que é menor, mas vocês viram ali, criam-se 2 impostos diferentes. A contribuição sobre bens e serviços, que é federal, que eram todos aqueles impostos federais, e o imposto sobre bens e serviços, que são os impostos estaduais e municipais. Tudo bem. Leia-se, ICMS e ISS. Tá, mas daí quem é que vai controlar se de fato esse desconto, já que os impostos não estão sendo cobrados, vai chegar, essa redução de valor vai chegar lá na gôndola? Porque quem não paga o imposto pode também variar o valor da carne. Os órgãos de defesa do consumidor que já agem hoje, também o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, nós, consumidores, somos os maiores agentes da... Pô, por que a carne aumentou? Mas aí vocês têm que aprender uma coisa em economia que eu aprendi há muito tempo. Estamos na fase, por exemplo, agora, a sazonalidade é de entre-safra. O gado precisa engordar, ele emagrece no inverno, então ele diminui já a produção de leite, que também é um produto que terá alíquota zero, e a produção de carne também cai. Isto encarece o preço. Entendi. Aí não tem alíquota que salve. É uma coisa da natureza que a gente precisa respeitar. E assim como tem o defeso de uma série de peixes aí que bem acabam... Então ele vai continuar tendo o custo dele, que pode Sim, variar, como claro. qualquer commodity, mas o imposto já vai garantir uma redução no valor. Isso pode chegar a quanto, Roberto, lá na gôndola? A alíquota máxima que o governo pode operar sobre qualquer produto vai ser de 26,5%. Toda vez que este valor for ultrapassado, por causa de custo, sazonalidade, o governo vai ter que editar um projeto de lei, vai ter que mandar um projeto de lei lá para o Congresso diminuir esse valor. Entendi. Agora, a última pergunta, para a gente voltar um pouquinho nessa negociação no Congresso, certo? Durou 8 horas. Você disse que a oposição venceu, mas quem queria baixar o preço da carne na campanha era o presidente atual. Mas Por não que é equipe essa econômica. luta no Congresso, Não é governo e oposição? Eu acredito que isso é uma coisa da democracia, mas evidentemente o governo, intencionalmente, queria uma alíquota para a carne. E a oposição trabalhou e trabalhou muito bem, tirou esse valor, eu já disse, carne vermelha, peixe, queijo, o leite já estava incluído na cesta básica. Então, quer dizer, tudo isso para favorecer a nossa vida. Mas é o trabalho da oposição no Congresso, se contrapor ao governo. Só que eu não entendo o discurso, às vezes. Nós vencemos, você não vai pagar a carne, mas nós somos contra essa reforma tributária que está aí. Entendi. Principalmente o PL e o Novo trabalharam fortemente no Congresso para mudar a reforma. É o trabalho da oposição. Isso tem que acontecer. Então o governo Lula queria uma alíquota de imposto na carne. A equipe econômica. A Se equipe é econômica. ele, se eu vou Entendi. fulanizar, se é o Lula queria dar a picanha mais barata para a gente, até agora a gente não viu essa picanha mais barata. Entendi. Né? Então a picanha vai vir na conta da oposição, então. É isso que você está me dizendo? Olha, quem comeu o pedaço de picanha está pouco ligando para quem aprovou, quem tirou, quem não. E eu volto a insistir, tudo isso aqui que eu mostrei ainda vai passar pelo crivo dos 81 senadores. Mas é importante a gente destacar aqui, né? A gente vai para a eleição, vira aquela comoção, o partido A, o partido B, o candidato à presidência A, o candidato B. Olha a importância de um congresso bem formado, um congresso, os deputados, Fernando, os partidos. O legislativo é a melhor parte da democracia porque é onde há um embate político. Nós nos preocupamos tanto em eleger prefeito, governador, presidente da República, e a atuação deles é limitada ao que o Congresso, ao que as assembleias e câmaras decidirem. Obrigado, Roberto. Grande explicação aqui na prática. A gente explica para você, fica tranquilo. O assunto é difícil mesmo. Vamos seguir. O que importa é que a carne deve baixar. Vamos esperar, então. Vamos esperar para o churrasco. Te convidarei para o meu churrasco. Você também, dona Maria Esther. Picanha. Só picanha lá em casa, hein, Maria Esther? A gente vai seguir agora a falar de saúde aqui no meio-dia. Com a ocorrência de casos de coqueluche no país, o inverno intenso também aqui em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Saúde está alertando para a importância da vacinação contra a doença, contra a coqueluche. Vitor Lexon está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente. Ô Vitor, quais são os sintomas dessa doença e como é que vai acontecer a vacinação também, prevenção? Conta tudo para a gente. Bom dia para você.
Bom dia, Maria. Olha, os sintomas, eles são bem parecidos com o de um resfriado, como febre, tosse, coriza, dor de garganta, dor no corpo. Mas se não tratar, essa tosse, ela pode aumentar consideravelmente. E com o aumento no número de casos em todo o país e com esse frio intenso que tem feito aqui no estado, a Secretaria de Saúde está alertando para a importância da vacinação contra a coqueluche, que é uma doença infecciosa e afeta aí as vias respiratórias, causando crises de tosse e falta de ar. E ela é altamente transmissível, já que a pessoa contaminada pode infectar outras pessoas através de tosse, espirro ou até mesmo falando. Então, é uma doença altamente contagiosa e infecciosa, por isso a importância da vacinação. A gente tem a fala da Gisele Barreto, que é enfermeira da DIV, e ela fala um pouquinho mais sobre a doença e a importância de se vacinar. Pode rodar. A coqueluche é transmitida de pessoa a pessoa, geralmente de uma pessoa contaminada para uma pessoa que não foi vacinada, através da tosse, espirro ou fala. A principal forma de prevenção para a coqueluche é a vacinação. Crianças de 2, 4 e 6 meses devem receber a vacina pentavalente e um reforço com a DTP aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde também devem receber a vacina DTPA, gestantes e puérperas a cada gestação e os trabalhadores de saúde a cada 10 anos uma dose de reforço. Então tá aí a importância de se vacinar contra a coqueluche, né, gente? Ela fez o alerta, então pessoas que estão dentro desse público-alvo, bora se vacinar para evitar aí mais uma doença se espalhando por nosso estado. E tem notícia boa também envolvendo a área da saúde. É que Santa Catarina está entre os 13 estados com a maior cobertura vacinal contra o HPV, de acordo com o Ministério da Saúde. Até 2023, o ano passado, o estado apresentou uma cobertura vacinal de 94% para as meninas, né, de 9 a 14 anos, o que representou aí mais do que a meta. E entre os meninos, o índice chegou a 75%. Segunda melhor cobertura entre os estados, mas a Secretaria de Saúde diz que está ainda querendo chegar na meta de 90%. E a outra novidade é que eles ampliaram o público-alvo para tomar essa vacina do HPV. A partir de agora, as pessoas que fazem uso da profilaxia pré-exposição, a PrEP, contra o HIV, também vão poder se vacinar contra o HPV. Basta ir no centro de saúde, numa unidade básica de saúde, e atualizar a carteira de vacinação. Então, a gente tem uma outra fala agora da Regina Valim, a médica infectologista, que fala sobre a importância da vacinação e quem pode se vacinar. Pode rodar. O HPV, ele não só causa uma infecção sexualmente transmissível, mas ele também é responsável por neoplasias, ou seja, ele causa câncer em diversos órgãos do nosso organismo. As pessoas que recebem a profilaxia pré-exposição estarão aptas a receber a vacina do HPV. Isso é mais uma ação de profilaxia, de ampliação da PrEP, ou seja, a PrEP não ficará somente restrita à profilaxia de um único vírus, que é o HIV. E agora, com a chegada da vacina do HPV, estaremos também protegendo essa parcela da população para o HPV. Então tá aí, falamos sobre a importância da vacina contra a coqueluche e também a notícia boa, né, sobre a vacina do HPV. Maria, duas informações para todo o estado envolvendo a área da saúde aqui em Santa Catarina. Volto contigo. Muito bom, viu, Vitor? A gente trazendo essas informações muito importantes sobre vacinação aqui no nosso estado. Obrigada, viu, pelas informações. A gente vai continuar agora com boa notícia, mas para os moradores do oeste catarinense. A companhia Voo e Pass Linhas Aéreas anunciou novos voos em Chapecó, de Chapecó para Florianópolis e São Paulo. E o melhor, eles devem começar ainda esse ano. O Felipe Bastos está ao vivo e vai trazer os detalhes. E a gente quer saber, Bastos, quando é que começam esses novos voos? Conta pra gente, bom dia pra você. Muito bom dia, Marister. Bom dia a todo mundo ligadinho no SCC Meio Dia. Baita notícia, viu? Mais uma opção aí para quem costuma frequentar o aeroporto aqui de Chapecó, com destino para Florianópolis. Mais voos também, além da capital do estado, para o estado de São Paulo, viu? E esses voos, Maria, devem começar a partir do dia 27 de outubro.
As passagens, inclusive, vão ser vendidas em diferentes canais, viu? Incluindo o portal da empresa Latam, como parte do acordo entre as companhias. A base aqui em Chapecó vai ter voos, então, para Florianópolis, como já tem com outras companhias. A partir de agora vai ser ampliado esse número e também para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. As novas operações da empresa aqui no estado também incluem voos de Joinville para Guarulhos, viu? As novas rotas vão ser realizadas aí pela Voe Paz com aeronaves com capacidade para até 68 passageiros. A gente lembra que o aeroporto aqui de Chapecó é o terceiro que registra o maior movimento aqui no estado, ficando atrás do aeroporto de Florianópolis e também do aeroporto de Navegantes. Ou seja, novos voos para a capital e também para São Paulo a partir de outubro, saindo aqui do aeroporto de Chapecó. Maria, voltamos ao estúdio. Muito boa notícia. Obrigada, viu, Bastos, pelas informações, direto da região oeste. Tá chovendo e tá fazendo frio por lá, hein, Fernando? Chovendo e frio. Você sabe que teve um período aí que tava mais caro viajar para Chapecó do que para Nova York? Acredito, Fernando. Você viu? E aí toda a reivindicação, você lembra disso, Bastos? Falou da passagem para Chapecó, tava lá no alto. E aí teve uma grande movimentação, agora novos voos, justamente para baratear a passagem do nosso querido Oeste se conectar com o Brasil e com o mundo de forma mais barata, né? Bastos, obrigado, viu? Obrigado pela informação. Fernando, agora a gente vai falar com quem tem aquecedor em casa. Me diz uma coisa, vocês estão pensando em comprar? Com esses dias frios, né, que tem feito aí, a previsão de mais dias frios ainda, esse equipamento tem sido um ótimo aliado para muita gente. Vai dizer, entrar no banho, Fernando, com aquecedor no Eu tenho banho. um daquele que parece uma sanfoninha. Fica muito mais fácil, Não, né? meu é grandão, uma sanfoninha. Ah, eu sei, aquele que é a óleo. Óleo, ganhei da aquele minha grandão. mãe. Eu tenho daquele menor que é aquele... Não estraga, faz uns 10 elétrico anos. mesmo, né? Esse que tá na imagem, ó. Eu tenho um desse daí, ó. Mas e aí, os riscos? Pois é, Fernando. Você sabe que a nossa equipe foi atrás de descobrir isso, né? Porque teve um aumento muito grande agora nas vendas, mas também tem alguns alertas sobre o cuidado com o uso, Fernando. Você sabe qual escolher, por exemplo? Pois é, se a minha casa é de madeira, por exemplo, se é de material, né, de construção de concreto e tijolo. Ou até de quanto tempo você vai deixar ele ligado. Tem Verdade. isso Se eu tenho também. criança indicado, a gente, claro, foi ouvir um especialista e vai ficar muito mais fácil você comprar seu aquecedor se você assistir essa reportagem. Nós vamos assistir, né, Marisa? Bora! Tá com frio aí? Esse ano a Frozen caprichou e nós estamos passando por dias de frio intenso aqui no estado. E por isso, uma das formas de se manter aquecido, além dessas mantinhas aqui maravilhosas, são os aquecedores, que tiveram um aumento significativo nas vendas. Mas com tantas opções disponíveis, a gente quer descobrir qual é a melhor delas. E por isso, vou convidar minha colega Samara, que vai explicar tudinho pra gente sobre essas maravilhas que nos mantêm aquecido nesse inverno, né, Samara? Bom dia. Vitor, bom dia. Então, Vitor, nós temos dois modelos aqui que hoje trabalhamos aqui para a venda, né? Esse aqui é um modelo que ele sai bastante, que ele é um modelinho mais compacto. Ele é para um ambiente menor, mas também muito utilizado até em banheiro, né? Às vezes está, né, pela questão da umidade, né? Pode usar em banheiro, então? Pode usar também. A gente só não aconselha, né, no momento que o chuveiro está ligado, mas a pessoa saiu do banho, ele é ideal para utilizar dentro de um banheiro ou de um ambiente menor. Os aquecedores eles são muito úteis nessas regiões mais frias, né, principalmente no inverno, e eles têm alguns cuidados especiais, né? Um dos cuidados é fazer a correta escolha do equipamento. Então, o equipamento deve ser escolhido de acordo com o tamanho do ambiente, de acordo também com o tempo de utilização e também da necessidade ou não de ser portátil. Nós temos esse modelinho aqui do lado, que ele já é para um ambiente maior. Ele tem a capacidade de refrigerar um espaço, um quarto, né, maior ali, ele faz a parte do aquecimento, tá? Então é muito bom. O aumento na venda desses equipamentos reflete uma crescente tendência entre os consumidores que buscam maneiras eficientes de aquecer seus ambientes durante os dias frios de inverno. Nesta loja, da primeira semana de junho até a primeira semana de julho, a venda de aquecedores cresceu 80%. E como a previsão é de mais frio para os próximos dias, a procura deve aumentar ainda mais. E uma outra opção disponível é o aquecedor a óleo. O a óleo, ele faz a mesma função desse aqui, tá? Só que realmente ele tem uma potência maior de aquecimento, porém ali tem que fazer mais manutenção. Muito importante que ao sair de casa seja checado se esse equipamento está desligado. Se ele estiver próximo de cortinas,
de outros materiais inflamáveis, pode causar um incêndio, né? Quais outros cuidados que as pessoas que têm aquecedores ou pensam em comprar um por conta desse frio que tem feito, tem que tomar? A gente sempre aconselha que aonde ele esteja ligado, no ambiente que ele esteja ligado, né, ter cuidado com crianças pequenas, né, porque é uma tela que ela superaquece, né, e se colocar a mão em cima realmente pode acontecer, né, algum acidente ali de acabar se machucando, né. Um dos principais pontos é a correta escolha do tipo de equipamento, porque alguns equipamentos também eles não são adequados para locais onde nós temos crianças ou pets, que os próprios equipamentos aquecem, né, e o simples contato com ele pode causar queimaduras. E será que o uso do equipamento impacta no consumo de energia? Varia, tá? Claro que esse menorzinho, por ele ser mais compacto, ele vai consumir menos energia. Tudo aquilo que exige mais potência do produto, ele vai consumir um pouco mais de energia. Mas nada que fuja do bolso, né, do consumidor. Então, todos eles, né, vai consumir o normal ali de qualquer eletrônico, né? Não vai consumir muito acima, não. E falando em energia, para um uso seguro do equipamento é importante estar atento às afiações e circuitos elétricos. Eles têm que estar adequados às potências dos equipamentos. Então, a informação de potência fica ou no próprio equipamento ou no manual de instruções dele. E é importante que os cabos estejam corretamente dimensionados a essas potências. Um dos pontos fundamentais com relação aos circuitos elétricos estão na utilização de extensões e adaptadores. Extensões e adaptadores inadequados podem causar risco de curto-circuito e até de incêndio. Então, é muito importante que eles estejam dimensionados para o aparelho e sejam equipamentos certificados. E vale o alerta para que os aquecedores sejam utilizados para, de fato, aquecer. Um dos cuidados super importantes também é de utilizar o equipamento para o fim a que ele foi construído, a que ele se destina. Então, não utilizar os aquecedores para secar roupas, por exemplo. Não é o equipamento adequado e a roupa em contato com a resistência ou próxima da resistência do aquecedor também pode gerar um incêndio. Ele vai funcionar para o ambiente, para aquele espaço ali, para essa função apenas de aquecer o ambiente. E funciona, né? Eles aquecem bastante o ambiente. Funciona muito bem. Se usado de forma adequada, vai nos trazer conforto, né? E nenhum problema para a segurança. Então tá aí, todas as dicas e as recomendações, né, Samara, para quem quiser se aquecer neste inverno. Eu vou aproveitar que eu já estou aqui, vou levar essa mantinha e o meu aquecedor, porque tá fazendo muito frio. E eu não quero passar frio neste inverno. Samara, obrigado. Obrigada. Estou indo me aquecer, tá bom? Tá bom. Tchau, galera. Fui! Tá aí, ó. O Vitor já garantiu o aquecedor dele, porque sim, gente, ainda temos previsão de mais frio aqui pro nosso estado. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para vocês. Vamos falar de cultura agora, porque começa na próxima segunda-feira, viu? A edição de número 41 do Festival de Dança de Joinville, dona Maria Esther. Pois é, e nesse ano tem muitas novidades. A gente já foi para lá, né, Fernando, no Festival de Dança, e os preparativos já estão em andamento. O Luiz Felipe tá lá, onde vai acontecer a Feira da Sapatilha, que é bem ao lado ali do Carl Hansen, né? E ele vai trazer os detalhes, como é que estão esses preparativos. Vamos para lá, Fernando? Alô, Luiz Felipe! Tudo pronto aí para o Festival de Dança, Luiz Felipe? Fernando e Maria Esther, tá quase tudo pronto. E nós estamos aqui na Feira da Sapatilha. A Maria Esther conhece bem, o Fernando Machado conhece bem. Mostra, Diogo, os preparativos. Estão a todo vapor para a galera poder curtir na próxima segunda-feira. Dia 15, então, começa o maior festival de dança do mundo, o 41º Festival de Dança aqui de Joinville. Aqui na Feira da Sapatilha acontecerão diversas apresentações e a gente vai mostrar o palco ali atrás, né, Diogo? Vamos mostrar. Não é para mostrar o palco, Diogo? A gente não tinha combinado que era para mostrar o palco? Não é para mostrar. Segunda-feira a gente pode mostrar? Então, Maria e Fernando, segunda-feira a gente vai mostrar o palco com diversas atrações. E eu tô aqui com Eli Diniz, ele que é presidente aqui do Instituto de Dança de Joinville. Presidente, fala pra gente qual a expectativa para o 41º Festival. Boa tarde, é a melhor possível. Nós estamos já começando a receber os inscritos, né? São mais de 14 mil inscritos para o festival, nosso recorde até hoje. E estamos nos preparativos finais, como você está mostrando, né? Aqui na Feira de Sapatilha, mas também lá no Centro Eventos, em todos os cantos aqui do Centro Eventos e adjacências, estamos em trabalho de finalização. Fala pra gente os ingressos, quem ainda quer comprar ingresso, tem como comprar ingresso? Eu sei que tem bastante apresentação gratuita que vai acontecer, né? Sim. Na realidade, os ingressos da primeira semana já estão praticamente esgotados, né? De segunda até sábado já estão esgotados.
temos algumas ainda para a segunda semana. Agora, como você falou, nós temos muitas apresentações em todos os shoppings da cidade, no centro da cidade, na Nereu Ramos, da principal praça, e aqui na Feira da Sapatilha com 2 palcos, um dentro da feira e outro fora. Então nós temos vários espaços onde a dança está quase que o dia inteiro e de uma forma gratuita. Vou agradecer o senhor ali por esse tempo aqui com a gente. E vamos terminar, Diogo, mostrando aqui, ó. O pessoal está nos últimos preparativos. Tá quase tudo pronto, Maria e Fernando, para o 41º Festival de Dança aqui de Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Maravilha, Luiz. Você sabe que eu já fui muito nessa Feira da Sapatilha. E aí eles comercializam vários produtos envolvendo a dança, mas também para quem não é bailarino. Né? Isso que é bacana. Então, para o pessoal que vai também para acompanhar, porque muita gente viaja para Joinville para acompanhar o festival, e aí tem esse espaço aí, tem muita comida gostosa ali do lado de fora também, e aí esse espaço gostoso para visitar, fazer umas comprinhas também. Inclusive, aí na Feira da Sapatilha, tem um dos palcos, né, que ficam ali com o... dos palcos abertos, né, desses shows que são gratuitos, dessas apresentações gratuitas, né? Luiz, então tá feito o convite. A partir da semana que vem você tá acompanhando tudo no Festival de Dança para trazer para vocês aí de casa. Até lá. Fernando, agora é com você. Bora de política, porque hoje o Roberto Azevedo vai analisar a corrida pré-eleitoral na capital do estado. Vamos retornar a Florianópolis com mais detalhes, porque o tabuleiro já se movimentou. Quem são os pré-candidatos? Meu caro Roberto. Pois é, Fernando. E com esta avaliação de Florianópolis, reavaliação, porque foi um dos primeiros que a gente mostrou aqui, Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José, são os 4 maiores colégios eleitorais de Santa Catarina. Lembrando que em Florianópolis, Joinville e Blumenau, não necessariamente nessa ordem, mas valendo, nos 3 maiores colégios eleitorais dá a possibilidade de segundo turno. Vamos ver Florianópolis aqui. Vocês vão ver novidade alguma, né? Tá tudo aqui, ó. Dário Berger, do PSDB, o Marcos Abreu, o Marquito, do PSOL, deputado estadual. Dário Berger foi senador, foi prefeito de Florianópolis 2 vezes. Pedro Silvestre, o Pedrão, do PP, que tenta mais uma vez, pela 2ª vez, ser candidato. Rogério Portanova, do Avante, também um veterano em eleições em Santa Catarina. Topázio Neto, que vai participar da 2ª eleição dele. É candidato à reeleição, é o favorito por ser o prefeito. Tem uma aliança consolidada com o PL e outros partidos. E o Lela, que é o Vanderlei Farias, o Lela, que é do PT, porque o PT diz que tem que ter candidato em todas as capitais do Brasil. Por que eu mostro Florianópolis para a gente encerrar essa nossa primeira fase de análise? Porque Florianópolis, salvo aquela possibilidade do PSTU, o PCO apresentarem candidatos na última hora, e eles sempre fazem isso, vai ter nesses aqui os principais candidatos. E vai ter certamente um embate entre Topázio Neto, Dário Berger, Marquito e Pedrão. São os 4 principais nessa corrida. Não estou tirando o Lela do processo, mas entre eles há uma divisão ideológica, Marquito e Lela, e uma questão de histórico. Dário Berger já foi prefeito, Pedrão disputou a eleição de 2020 pelo Partido Liberal. Muita gente esqueceu isso. O Jair Bolsonaro ainda não estava no partido. E foi o governador Jorginho Melo, então senador, presidente estadual do PL, que empurrou o Pedrão. Pedrão voltou para o PP, ele que foi o vereador mais votado da história de Florianópolis. Marquito também foi vereador. Então, nós temos aqui, o Lela foi vereador, nós temos aqui uma estrutura de gente experiente na eleição de Florianópolis. E o que define a eleição de Florianópolis, seu Fernando Machado, tem reflexo lá na frente, na eleição de 2026, assim como o que acontece em Joinville, maior colégio eleitoral de Santa Catarina, e Blumenau. Agora a gente volta com essa análise fina lá depois do dia 20 deste mês, quando acontecerem as convenções, que aí nós teremos candidatos e não mais pré-candidatos. É como eu disse, salvo se PSTU, PCO, partidos de extrema esquerda, apresentarem candidatos, que eles sempre fazem em cima da hora, ou algum partido de direita também ensaiar, né? Isso pode
mudar o quadro que, para mim, já está definido. São esses os principais candidatos. São esses. Se dá Topázio e Dário no segundo turno, a esquerda vai para aquele lado, hein? Vai para o lado do Dário? Isso aí nós teremos que ver as circunstâncias da campanha. Porque o Dário deu uma passeada na esquerda, né? Nas Sim, últimas o Dário eleições, foi né? filiado ao PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, e apoiou o Lula na última eleição. Então, quer dizer, a eleição municipal ela é fantástica porque aqui vão se colocar os quadros da polarização, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, mas para o eleitor há outros valores em disputa. Pois bem. É o Topázio, claro, empresário. Vai na reeleição, já sai como favorito, né, Roberto? Não dá para esconder isso, O prefeito é né? o favorito, não há dúvida disso. Agora a esquerda deve vir muito forte aí. Pedrão, vamos acompanhar, Roberto Azevedo. Parabéns pela análise, muito boa. E assim a gente chegou a 25 cidades, é isso? 25. 25 cidades. Um grande projeto aqui do nosso meio-dia, não é mesmo? O Roberto apurando, indo na fonte, cada cidade para trazer informação aqui dos pré-candidatos. E não é fácil, viu? Já vou te falar uma coisa, quando virar para a campanha, a gente começa tudo de novo. Tá? Ah, claro, tem que começar, e isso é bom. Isso é bom. E o nosso objetivo com esse tipo de amostragem que a gente está fazendo é esclarecer o eleitor. Tá, mas quem está na disputa, por quê e quando? Quando eles forem candidatos, vocês vão ver que muitas dessas fotos que a gente mostrou aqui, de todos os 25 maiores municípios e de todos os 295 municípios, vão mudar. Ok. Obrigado, Roberto. Parabéns, viu, pela análise. Muito boa, Roberto. Muito boa. Vamos seguindo com outras informações aqui em Santa Catarina. Deixa eu mostrar o trânsito pro pessoal de casa. Eu tenho o Mundocar agora na região da BR-101. Por gentileza, irmão. Mostra o pessoal de casa, essa é a condição do Mundocar. Trânsito fluindo bem tranquilo, embora esse dia chuvoso nesta quinta-feira. Mas nos dois sentidos, inclusive na marginal, como você vê aqui ao lado direito do seu vídeo, trânsito fluindo muito bem nas pistas de rolamento principais, também sem nenhum congestionamento. Esta é a condição atual do trânsito na região do Mundocar, São José, Grande Florianópolis. Agora, um assunto que foi pauta quase todos os dias aqui no MD durante o verão. O problema crônico da falta de água em Blumenau. Agora, para tentar resolver o problema, o SAMAI decidiu investir na construção de uma nova estação de tratamento de produção de água. É tratamento e produção. Eu vou para lá agora ao vivo com o PC, pode trazer ele para a tela de Santa Catarina, aí está, para explicar para a gente como é que vai ser a construção, viu, dessa obra importante, desse reforço importante, já avisando também, não é mesmo, PC, o próximo verão, né? Porque foi doído, principalmente em comunidades mais altas. A gente foi praticamente todas ao vivo. PC, é contigo. Fernando, a nova estação de captação, tratamento e distribuição de água será instalada às margens do rio Itajaí-Açu, na região da Ponte do Salto, aqui em Blumenau. Uma empresa de Capinzal, a Grate Ambiental, será responsável pela construção da nova estrutura. A empresa foi homologada vencedora da licitação e terá agora 10 meses para concluir os trabalhos a partir do momento que a ordem de serviço for assinada pela Prefeitura, o que deve acontecer nos próximos dias. De acordo com o contrato, serão instalados 3 módulos individuais. Pelo contrato, essa nova estação de tratamento e distribuição de água terá 3 módulos individuais, cada um com a capacidade de produzir até 100 litros de água por segundo. O investimento, que vai, portanto, ampliar o fornecimento de água aqui em Blumenau, será de R$ 14.252.000. E agora, o SAMAI prepara uma nova licitação para definir a empresa que fará a captação, a produção e a distribuição de água a partir desta nova estrutura que será construída. E assim, Fernando, que a nova ETA entrar em operação, começar a operar, 7 bairros da cidade vão ser abastecidos por essa nova estrutura. 7 bairros serão beneficiados: Itopava Central, Fidelis, Itopavazinha, Badenfurt, Salto do Norte, Fortaleza Alta. São bairros da Zona Norte, região mais afetada pela falta d'água durante o último verão. SAMAI acredita que a nova estrutura já esteja em funcionamento durante o próximo verão. Aguardar para conferir. Fernando Machado.
Grande PC, obrigado pela informação, que assim seja. A população sofreu no último verão com a falta de água. A gente acompanhou de perto, não é mesmo, PC? Vamos aguardar. Obrigado pela participação ao vivo aqui na tela do nosso meio-dia. A gente vai agora para um rápido intervalo. Presta atenção, logo depois a gente fala dos medicamentos de graça. Tem uma nova lista com novos medicamentos que agora serão distribuídos gratuitamente. Eu volto já com essa e outras notícias logo depois do intervalo. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia, ao vivo para todo o estado. Bora falar de um feirão de animais que vai acontecer na Serra, Maria Esther? Vamos sim, Fernando. A EPAGRE está promovendo hoje um leilão de animais na Estação Experimental de Lages, na Serra Catarinense. Tem vaca não no leilão? Tem vaca? Vaca vai ter no leilão, será? Tem vaca, Fernando. São animais de alta capacidade genética que participavam de pesquisas e agora serão leiloados, Fernando. Deixa eu ouvir a vaca. A vaca tá aí, não? Já tá com o áudio aberto lá do Vivo. Não é do Vivo ainda. Alô, Shaina! Segura a vaca aí, Shaina! Segura a vaca! Vamos ver os animaizinhos, dona Maria Esther, em leilão. É contigo, Shaina. É contigo. Oi, Fernando, Maria Esther. Pois é, a EPAGRE, aqui a Estação Experimental aqui de Lages da EPAGRE, então, vai realizar hoje à tarde o leilão de cerca de 70 animais entre bovinos e ovinos para, poder comercializar esses animais, porque eles participavam das pesquisas aqui, das pesquisas genéticas e também de pastagem. E aí agora a EPAGRE vai fazer o leilão, porque eles vão substituir esses animais por outros para continuar as pesquisas. Eu vou conversar então com a assistente de pesquisa aqui da EPAGRE, a Dalila Furlan, que vai explicar para a gente como é que funciona então esse leilão, de pesquisas que esses animais participam e que tipo de animais que vão ser leiloados hoje aqui. Bom dia. Perfeito, bom dia. Então, esses animais hoje que serão leiloados, eles já participaram de pesquisas genéticas, pesquisas de desenvolvimento e desempenho animal das pastagens que a gente cultiva e pesquisa aqui na estação. Então, são animais que já são excedentes de produção e já participaram dos experimentos e hoje já cumpriram seu papel. Por isso, estão indo a leilão. Os animais hoje que vão a leilão têm base genética Aberdeen Angus e Devon, que são bases genéticas muito reconhecidas no mercado, com bom desempenho, marmoreio de carne muito bom e a maciez, já conhecida. Então são animais com bom desempenho e que hoje, como já cumpriram seu papel, estão indo a leilão. Temos hoje aí tanto vacas mais velhas, como novilhas e novilhos também, tanto para engorda quanto para abate. Isso que eu ia te perguntar, a maioria é para abate, Porque aí já participaram da pesquisa, agora eles vão para abate e os compradores são criadores, mas também outras pessoas, Não só criadores. Exatamente, são compradores diversos, A gente já faz a divulgação anteriormente, então a gente já vem há meses fazendo a divulgação, o pessoal já conhece as categorias e aí são vários segmentos da sociedade que compram tanto para abater quanto para continuar o desempenho na sua propriedade ou como questões das vacas, eles podem continuar na propriedade tanto para reprodução quanto para abate, Então ele pode levar daqui para terminar e depois futuramente abater. Esses que estão aqui, aqui na mangueira que a gente está mostrando, são de que raça? Essas daqui são vacas da raça Devon, São bastante conceituadas, então são vacas que já participaram aí das nossas pesquisas. E aí como é que funciona o leilão? Vocês têm já um lance pré-definido? Como é que funciona? O pessoal interessado vem aqui ver pessoalmente? Exatamente, tem muitas pessoas que entram em contato, vêm pessoalmente e a gente faz já valores pré-definidos, valores iniciais de lote que nós chamamos. Então esses valores são pautados no valor de mercado, a gente faz um valor médio de mercado e lembrando que esse valor ele sempre é abaixo de mercado em função de ser um leilão, Então nós não somos uma empresa que prevê lucro, então esse valor sempre vai ser abaixo de mercado. Na divulgação a gente já coloca os valores, então quem olha a divulgação e lê as informações, eles já sabem qual é o valor e a partir disso eles colocam lances fechados inicialmente em envelopes a partir daquele valor inicial que a gente tem e hoje então a partir das 14 horas esses envelopes são abertos e pessoalmente os interessados começam a dar lances nesses lotes pré-definidos já.
Que bacana, obrigada Dalila pelas informações. Então, bem interessante, né, esse leilão aqui da Epagre. Eles fazem 2 vezes por ano, uma no inverno e outra no verão. E aí esses animais são vendidos e outros são substituídos, né? Eles já têm os animais que já estão, né, as vacas que já estão de cria, para substituir então esses outros que são vendidos, para continuar as pesquisas aqui, tanto de genética quanto de pastagens. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina, pelas informações. Ela que está lá em Lages falando desse leilão da Epagre. A gente está vendo aí alguns dos animais, né, que serão leiloados, Fernando, na chuva, gelado. Bom, e tem mais informações agora para você na área da saúde. O programa Farmácia Popular ampliou a lista de medicamentos distribuídos de forma gratuita, também conhecido por de graça, Marista. Vitor Lexson está ao vivo com a gente, vai trazer mais informações. Então a gente quer saber, Vitor, quais medicamentos foram incluídos nessa lista de medicamentos de graça para a população? Oi Maria, bom dia. Olha, eu acho que quem vai precisar de medicamento hoje sou eu, com esse frio, com essa chuva que está aqui. Mas tá tudo certo, a gente segue o baile para trazer informação para todos os catarinenses. E a informação hoje é boa, né? Mais uma notícia boa, que é a Farmácia Popular que ampliou a lista de medicamentos distribuídos de forma gratuita para toda a população. Esse programa, o Farmácia Popular, ele foi criado em 2004 com esse objetivo, né, de fazer essa distribuição de medicamentos e insumos para mais de 55 milhões de brasileiros. E hoje já são mais de 40 itens distribuídos. E a lista foi atualizada. Os remédios que estão disponíveis agora é remédios para asma, diabetes, como a insulina, hipertensão, anticoncepcional, doença de Parkinson, até rinite. Atenção aos riniteiros, que assim como eu sofrem nessa época do ano, tem remédio para rinite também gratuito, além de absorvente e fralda geriátrica. Para retirar, basta o usuário ir até uma farmácia credenciada, como essa aqui onde a gente está, na Mauro Ramos, e apresentar a receita médica, além do documento de identidade e o CPF. O reconhecimento do vínculo do beneficiário com o Bolsa Família é feito automaticamente pelo sistema, então não é obrigatório fazer o cadastro prévio. A lista completa com todos os medicamentos e insumos disponíveis e a lista das farmácias e drogarias credenciadas, você pode acessar pelo portal SCC10 no QR Code que aparece aqui na sua tela. Lá tem a matéria completa e a lista completa também de medicamentos e farmácias que estão oferecendo esses remédios gratuitos para quem é credenciado no Bolsa Família. Maria, volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações. Enquanto você falava, a gente deu uma rápida olhada aqui também na lista desses medicamentos. Então, foram muitos que foram incluídos ali para rinite, como o Vitor trouxe, diabetes, hipertensão, né? Até o próprio absorvente, né? Para dignidade menstrual. Muito bacana, Vitor. Obrigada, viu, pelas informações. No scc10.com.br você tem acesso a toda essa lista aí para ficar por dentro desses medicamentos gratuitos. Já vou continuar na Grande Florianópolis, já pode trazer a Sofia Gonzalez para cá. Ela está ao vivo na Beira Mar Norte, na capital. É que um trecho da Marginal, que dá acesso aos bairros, está em obras, Maria Esther. Vamos saber qual é esse trecho? Sofia, pode mostrar pra gente? Bom dia para você. Bom dia novamente, Maria, Fernanda, a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Nós estamos aqui na Marginal, que dá acesso à Avenida Beira Mar Norte, no local aqui conhecido como Ponta do Coral, né? Isso porque uma reclamação da comunidade aqui em relação a vazamentos que vinham abrindo buracos em dias de chuva aqui na pista. Uma obra de recuperação asfáltica vinha sendo executada aqui pela Prefeitura e também pela Casan e estava bloqueando, né, o acesso para a via principal. Ele estava sendo feito apenas ali próximo ao Centro Integrado de Cultura, né? E hoje, como a gente consegue perceber, o acesso aqui já está liberado para os carros, mas a gente percebe a presença ali de alguns cones ainda da Guarda Municipal, né? E eu estou aqui com o secretário municipal de Limpeza e Manutenção Urbana, Ivan Luiz Ceola Schneider, que vai contar para a gente que obra que vem sendo feita aqui nesse local, né? Bom dia, secretário. Bom dia, Sofia e telespectadores. Nesse ponto a gente está tendo um problema. Existe uma elevatória de esgoto que faz parte do sistema de coleta de toda a região da bacia do Itacorubi, Trindade, que passa por esse ponto e encaminha esse esgoto para a estação do centro. E por um problema operacional e principalmente pelas ligações irregulares de água de chuva na rede de esgoto, a gente está tendo uma maior incidência desse extravasamento da rede nesse ponto, que acaba comprometendo o pavimento e causando risco na circulação dos motoristas aqui, dos carros.
E qual que é a situação, né? Em que pé que está nesse momento essa recuperação asfáltica e a gente tem um prazo de liberação assim completa da via? A Casan nos passou uma previsão de 7 dias para fazer uma recuperação no sistema que estava com problema. Mas, de qualquer forma, sempre que a gente tem uma grande intensidade de chuvas, é um ponto que a gente volta a ter problema em função da grande quantidade de ligações irregulares, que vêm sendo combatidas pelos programas da prefeitura, mas a gente não consegue ter efetividade na cidade toda e muitas vezes os moradores também não fazem a parte deles em fazer a divisão de rede de esgoto e rede pluvial. E a gente vê, né, que essa solução ela é paliativa no momento, né? Como o senhor falou, também vem sendo feito esse trabalho em conjunto com a Casan, aí segundo, né, por conta de ligações irregulares que vem aí do maciço do Morro da Cruz. Mas a gente queria saber se tem um prazo também para uma solução definitiva aí, né, em relação aos trabalhos da prefeitura, da Casan, para que a gente não tenha mais essa questão de buracos aí abrindo em dias de chuva por conta desses vazamentos. A solução definitiva realmente ela é uma solução a longo prazo. A gente buscou uma solução agora paliativa para pelo menos, enquanto esse período de chuva não passe, a gente mantém a via com condição de circulação dos carros e estamos trabalhando junto com a Casan para buscar a solução efetivamente, que seja efetiva e que não volte a acontecer mais esse problema. Beleza, muito obrigada, secretário. Um bom trabalho para o senhor. Bom, a gente segue acompanhando aqui essa situação, né? Assim como o secretário falou, caso a chuva volte, ainda pode acontecer de ter mais algum bloqueio aqui na via em alguns momentos para que essa recuperação asfáltica possa ser feita devido a esse problema que acontece em dias de chuva aqui na Beira-Mar Norte. Volto com vocês aí no estúdio. Tá explicada então a obra na Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Muito obrigado, viu? Sofia Gonzalez está no trânsito, está rodando, está com o microfone do SBT pelas ruas da região metropolitana. Bom, da região metropolitana nós vamos direto a Portugal. O governador Jorginho Melo está por lá, mas está em alerta por conta das chuvas que se avizinham aqui no Brasil. Perfeito, Fernando Machado. Aliás, a Sofia está na beira-mar e está ensopada também, né? É muita chuva, cuidado aí no trânsito, hein? O pessoal não liga o farol, não toma distância do carro da frente, dá a seta quando for e dá a seta para o lugar certo, né? Indicou que vai para a direita, dá a seta para a direita, por favor. Mas a realidade é uma só. Jorginho Melo está lá em Portugal, ontem se reuniu com a direção da Transportes Aéreos Portugueses, a Portugal Airlines, e decidiram lá na TAP que eles devem ampliar o número de voos entre Florianópolis e Lisboa, por conta de aumento na procura de passagens. Foi só liberar o trecho Florianópolis-Lisboa que mais de 19 mil pessoas compraram passagens para os próximos 3 meses. Inacreditável isso. Então, tinha uma demanda reprimida enorme, o pessoal tinha que ir a São Paulo, Rio, para pegar o voo para Portugal e agora não vai precisar para fazer isso. Mas vamos a outra parte da realidade. O alerta que o governador fez nas redes sociais hoje pela manhã, enviou aqui um material, você está vendo aqui do meu outro lado. Ele diz que, estando em Portugal, está atento. O pessoal não gosta, eu fiz assim, tá? Vou botar aqui do lado assim, ó, tá? Aí agora vocês entenderam, estão rindo aqui, estão dando milhões de gargalhadas. Não, é um assunto sério, gente. O governador está lá em Portugal, preocupado com a situação das cheias aqui em Santa Catarina, e ele diz que ficará atento até o último minuto. Claro que, por enquanto, a situação é de monitoramento, não é para assustar ninguém, mas como disse a Maria Esther antes e vai falar na previsão do tempo, se as chuvas continuarem fortes do jeito que estão, é para toda a Defesa Civil manter esse estado de atenção e, quem sabe, virar para estado de alerta em algumas regiões de Santa Catarina, infelizmente. Então, o governador está atento, fez essa observação direto de Portugal. Hoje ele visitou um porto, que a gente sabe, lá na cidade, e amanhã ele vai para a cidade do Porto, que para Portugal está como São Paulo está para o Brasil. É o grande centro econômico, financeiro e industrial de Portugal, é a cidade do Porto, que tem um lugar no meu coração porque os Azevedos, dos quais eu descendo, vieram da cidade do Porto. Obrigado, Roberto. Parabéns aí, viu? Por essa ascendência.
A gente volta a conversar logo mais. Bora para a previsão do tempo! Hoje o dia é de muita instabilidade aqui no nosso estado, isso por conta do processo de formação e atuação de uma frente fria. Esse sistema favorece a chuva intensa, com trovoadas e temporais isolados em todas as regiões catarinenses. Também podem ocorrer rajadas de vento e eventual queda de granizo. Com relação às temperaturas, será mais um dia em que elas não sobem tanto. O frio continua por aqui. Vamos começar pelo sul do estado. Máxima de 12 graus, mínima de 6. Lembrando que as mínimas temperaturas hoje vão ser sentidas à noite. Então, finzinho do dia é que as temperaturas vão pegar depois dessa chuvarada mesmo. Então, ó, Grande Florianópolis hoje à noite vai estar com 7 graus, muito frio. No Vale 6, no norte do estado, mínima de 11, não passa de 14 graus. No Planalto Norte, a mínima é de 6 graus hoje, máxima de 13. Olha a região serrana, temperaturas negativas. Podemos ter nos termômetros mínimas de -1 em algumas cidades e máxima de 8 graus. Meio oeste, a máxima é de 9, assim como oeste e extremo oeste catarinense. E amanhã, a condição ainda é de chuva para quem mora no Planalto e no litoral norte. Já nas outras regiões, são esperadas chuvas menos intensas ao longo da tarde, isso por conta dessa frente fria que está se afastando gradativamente do nosso estado. Portanto, o sol pode aparecer a partir da tarde aqui no nosso estado, principalmente no Grande Oeste. E os ventos amanhã são intensos, rajadas de até 60 km por hora nas áreas costeiras. E com relação às temperaturas, ainda muito baixas. Olha aqui comigo. Chapecó amanhã, mínima de 5 e máxima de 9. Mas aí a gente pode ter esse solzinho para amenizar um pouco. Em Lages amanhã, mínima de 7 graus, máxima de 10, com instabilidade. Criciúma também, 7 de mínima e máxima de 12. Joinville amanhã, máxima de 13 graus, com esse tempo bem fechado por lá. Blumenau, máxima de 13 também. E olha só, a gente quase não tem amplitude térmica, mínima de 12 e máxima de 13. Ou seja, é frio o dia inteiro. Floripa amanhã também, ó, mínima de 12 e máxima de 14 graus nesta sexta-feira. Fim de semana? Conto pra vocês amanhã aqui no meio-dia. Bora de esporte? Vamos lá. Dominique, a quarta-feira foi agitada no futebol, né? Verdade, Maria. Por isso a gente começa falando da abertura da 16ª rodada do Brasileirão. E, por enquanto, os visitantes estão levando a melhor. Olha só. No estádio Centenário, o Cruzeiro derrotou o Grêmio. Os gols da partida saíram todos no primeiro tempo. Os mineiros abriram o placar com Ramiro de cabeça. Arthur Gomes chutou bonito de fora da área e fechou a conta. Final em Caxias do Sul, Grêmio 0, Cruzeiro 2. Em São Januário, o Vasco da Gama venceu o Corinthians. A bola na rede tivemos apenas na etapa final. Lucas Piton fez grande jogada individual e chutou cruzado para fazer 1-0 para os cariocas. Já nos acréscimos, Esforza de falta fez um golaço e deu números finais da partida. Vasco 2, Corinthians 0. Hoje tem mais jogos da 16ª rodada, mas bora dar aquela espiadinha na tabela de classificação? Primeiro colocado o Flamengo, depois vem Botafogo, Palmeiras e Bahia ali no G4. Depois no Z4 a gente tem Fluminense, Atlético Goianiense, Grêmio e Corinthians. Tá aí pra vocês a tabela de classificação. Pela Copa do Brasil, Internacional e Juventude se enfrentaram em rodada atrasada. No Beira-Rio, o Juventude ganhou do Internacional. O Ju saiu na frente após vacilo da saída de bola colorada. E com isso, o Gilberto mandou para as redes. O time de Caxias do Sul teve a chance de ampliar a vantagem com o Gilberto de pênalti, mas o goleiro Antony do Inter defendeu a cobrança. Alan Patrick achou Ener Valencia que empatou a partida. Mas nos acréscimos, Oyama chutou da entrada da área e marcou o gol da vitória do Ju. Final, Internacional 1, Juventude 2. E depois da partida, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, anunciou que Kudê não faz mais parte da equipe. Falar sobre o jogo nesse momento, mas dar um comunicado que decidimos, né, o desligamento do técnico Eduardo Kudê, compreendendo que chegamos a um momento em que isso, em outras ocasiões, eu já me manifestei desta forma quando trocamos de treinador, que é o momento em que a gente constata
que, por mais que tenhamos força, vontade de irmos de encontro à lógica do futebol brasileiro, que nos cobra sempre resultados em cima de um trabalho da comissão técnica, a gente percebe no dia a dia, quando as coisas começam a não ter mais a aderência, a sintonia que o futebol exige. O jogo de volta acontece no sábado, 16h. E após o jogo, uma discussão entre Suárez, do Uruguai, e Miguel Borja, da Colômbia, acabou gerando uma confusão generalizada. A briga se espalhou para membros da comissão técnica, atletas e, na sequência, para as arquibancadas. Nas imagens, é possível ver jogadores do Uruguai, como Darwin Nunes e também Ronald Araújo, aos socos com torcedores. Cenas simplesmente lamentáveis. E ainda falando de cenas tristes, em uma partida da divisão de acesso do Campeonato Goiano entre Centro-Oeste e Grêmio Anápolis, o goleiro Ramon Souza, do Grêmio, foi atingido por um tiro de borracha disparado por um policial militar de Goiás, após a confusão do final do jogo. O atleta foi atendido em campo e encaminhado para a unidade de terapia intensiva. O atleta, inclusive, falou sobre esse ocorrido. Vamos ouvir. No momento ele empurrou um dos nossos atletas, né, e apontou a arma em direção ao rosto dele. Aí foi um momento em que eu vi e pedi para ele abaixar a arma, né? Baixa a arma, não precisa disso. Aí ele pegou e falou, vai para trás. Aí no momento que eu estava dando um passo para trás, ele efetuou o disparo. Na hora eu senti muita dor, queimando, e interfere em alguns movimentos, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Psicológico abalado, né? Mas o resto aí o jurídico vai responder pra gente. Em nota, a Polícia Militar informou que abriu um inquérito para apurar os fatos com devido rigor. Agora vamos dar aquela aliviada no clima. Bora para chamar o PC, porque lá em Blumenau o governo do estado anunciou um repasse de 5 milhões de reais para a obra de reformas do complexo do esportivo do SESI. PC, conta tudo pra gente. Boa tarde pra você. Boa notícia por aí. É verdade. Boa tarde, Dominique Cabral. É mais uma boa notícia para o esporte de Blumenau. A cidade assegurou 5 milhões de reais para investir em uma ampla reforma do complexo esportivo do SESI. O dinheiro será utilizado para reformar quadras, piscinas e até o estádio do futebol. O anúncio foi feito pelo governador em exercício, Mauro de Nadal, do MDB, que esteve em Blumenau. E a origem do recurso público? Uma emenda impositiva dos deputados do Vale, da bancada do Vale, na Assembleia Legislativa. A gente confere agora uma fala do governador em exercício. E agora, nesse momento em que estou governador do estado, eu antecipei uma doação de 30 milhões de reais para contemplar 5 milhões para cada bancada regional. Escolherem um projeto importante, um projeto impactante. Tá? E a bancada aqui do Vale escolheu essa reestruturação do SESI, que passa dentro de um acordo de cooperação firmado entre o governo do estado, o SESI e a prefeitura de Blumenau, a pertencer ao governo catarinense e que precisa, evidentemente, uma grande reforma, né, para poder contemplar aquilo que foi a sua essência original, que é possibilitar o desenvolvimento do esporte nas várias modalidades. Dominique, o dinheiro ainda não pingou na conta. Primeiro é preciso vencer uma tramitação burocrática sobre a municipalização do SESI. Portanto, ainda não há prazo para o início das obras de reforma do SESI. E é uma boa notícia, sim, principalmente para os clubes de futebol profissional da cidade, o Metrô e o BEC, que hoje estão sem estádio. Agora, com o SESI à disposição dos dois clubes, futebol da cidade, será que vai? Dominique. Obrigada, PC, pelas informações. Tá aí, então, o Complexo Esportivo do SESI, agora recebendo 5 milhões de reais para investir no complexo. Uma ótima notícia. E, é claro, a gente continua acompanhando para ver, como o PC diz, quando que o dinheiro vai pingar na conta e essas reformas começam a ser realizadas. Marister, por hoje o esporte era isso, mas eu tô de volta no Tá Na Hora e também amanhã aqui com vocês. Combinado, então. Até amanhã, Domi. Até amanhã, Maria. Tchau, tchau.
E olha, vocês vão ver a seguir oportunidade para as pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul de reconstruir a vida. Tem uma campanha com foco em gerar empregos para profissionais no ramo hoteleiro. Imagens agora de Florianópolis, da capital. Ixi, olha o vento, olha o frio que está fazendo aqui neste momento. 14 graus. Até daqui a pouco. De volta com o nosso meio-dia, agradecendo a sua companhia, meio-dia 52, 8 minutos para 1 da tarde. Vamos falar de 3 pescadores que estão desaparecidos aqui no nosso estado, infelizmente. E agora as buscas se concentram na região norte catarinense. Por isso, o nosso Luiz Felipe está comigo. Aqui estão os 3 pescadores que nesse momento estão desaparecidos. Luiz, em contato com os bombeiros agora pela manhã, quais são as informações mais atualizadas com relação às buscas, hein? Pois é, Fernando, vou pedir para a nossa produção colocar para a gente as imagens, para a gente identificar os pescadores. Da esquerda para a direita, o senhor Olívio João da Silva, que desapareceu na cidade de Barra Velha. Adolar Engel e Sérgio Ignowski, que juntos estavam e que desapareceram em São Francisco do Sul. Fernando, nós entramos em contato com o Corpo de Bombeiros e tanto para o caso de Barra Velha quanto para o caso de São Francisco do Sul, as buscas continuam. São casos muito parecidos. A dupla de São Francisco e também o pescador de Barra Velha acabaram saindo para fazer a pesca, atividade de pesca, e porém acabaram se perdendo em determinada localidade do mar aqui da região do litoral norte. O Corpo de Bombeiros está fazendo buscas, Fernando, desde a terça-feira. Porém, o que atrapalha é esse tempo ruim que a gente está vendo, né? Ontem até teve uma possibilidade de ter um sol, mas hoje novamente o tempo está muito ruim, então isso impossibilita as buscas dos 3 pescadores. E hoje pela manhã o Corpo de Bombeiros retorna novamente para tentar ter mais notícias e atualizar o caso desses 3 pescadores que acabaram desaparecendo em São Francisco do Sul e também em Barra Velha. Fernando Machado, eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Luiz, pelas atualizações aqui no nosso meio-dia. Com certeza, trabalho importante do Corpo de Bombeiros, vai dar tudo certo. Estamos aqui na torcida. Olha, logo mais, 6h30 da tarde, tem o Tá Na Hora Santa Catarina e o Cleiton Ramos está chegando com os destaques. Diga lá, Cleiton. Tudo bem? Para você acompanhando a programação da SC SBT, aquele recado que você está acostumado. Nesta quinta-feira tem Tá Na Hora SC, 18h30. A nossa equipe está girando por todo o estado para deixar você bem informado. Além, é claro, da previsão do tempo. Será que vai ter frio na noite de quinta? Vem com a gente conta tudo às 18h30. Até lá. Fernando, agora a gente vai falar de oportunidade. Olha só que legal. Uma oportunidade para as pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul e que vieram aqui para o nosso estado na tentativa de reconstruir a vida. Na capital, Florianópolis, tem uma campanha com foco em gerar empregos para os profissionais do ramo hoteleiro. O Vitor Lexson vai mostrar para a gente os detalhes. De recomeço para quem foi atingido pelas enchentes do Rio Grande do Sul é o que um resort aqui da capital está propondo. A iniciativa oferece vagas de emprego para que essas pessoas recomecem profissionalmente. Eu acho que é muito importante, eu acho que é um sentimento realmente assim, de solidariedade, de poder ajudar o próximo e, por que não, de estender uma mão amiga para quem quer recomeçar. Tem trazido bons resultados. Segundo o gerente de RH do resort, já é da política da empresa iniciativas que exercem a solidariedade e que, depois do acontecido no estado vizinho, resolveram criar a campanha de contratação imediata para esses profissionais. E aí pensando, por que nós não pegamos também as nossas vagas que nós já temos no nosso dia a dia e também não ofertamos para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, né? Quem sabe eles não vêm para cá para começarem a vida deles aqui, até eles se estabilizarem novamente. Começaram a fazer contatos, deixamos os nossos links de contatos, os currículos foram aparecendo e nós já estamos em fase de processo seletivo de algumas pessoas para trazer aqui para Florianópolis para trabalhar conosco. De acordo com o Cadastro Geral de Empregos, os gaúchos perderam no mês de maio cerca de 22 mil postos de trabalho por conta das enchentes. E no momento em que muita gente se viu sem saber o que fazer, pessoas como a Suelen encontraram aqui em Santa Catarina uma oportunidade de reconstruir a vida. Ela conta que morava em Canoas e teve a casa atingida pelas cheias, perdendo quase tudo.
e que viu na vaga disponível uma possibilidade de recomeçar. A gente só saiu com a roupa do corpo e minha cachorrinha, que a gente conseguiu ainda salvar nosso carro, né? Quando eu vi a vaga, eu não pensei duas vezes, conversei com meu esposo e a gente decidiu, né, tentar outra vida, né, aqui nesse estado. Suelen é uma das recém-contratadas pelo resort e vai trabalhar na boutique do local. E diz que a mudança não foi fácil, mas que está disposta. Pouco dolorida, né, que a gente fala, porque eu deixei também a minha mãe, né, meus irmãos todos lá, mas ela sabe, né, que eu estando bem é o importante, né, então a gente tentar uma nova vida, vim com meu esposo, né, pra cá, então é a gente recomeçar, né, aos pouquinhos a gente vai se adaptando também, né, mas tá tudo certo, né, é importante a gente estar feliz. Já são cerca de 45 vagas preenchidas e ainda há vagas em processo de seleção. Então, são diversas posições aí de garçom, camareira, auxiliar de serviços gerais, lavadores de prato. Nós temos um analista financeiro, administração de pessoal e recepcionista. E Samuel reforça que o resort também oferece alojamento para quem precisa encontrar um novo lugar para morar e que candidatos sem experiência também podem se inscrever, pois o local oferece treinamento. Nós queremos que a pessoa venha com realmente muita vontade de trabalhar, com o espírito de participar do nosso dia a dia, entendeu? E com a documentação em dia. Tanto com a documentação em dia, imbuído desse sentimento, venham para cá porque vão ser muito bem recebidos. É só mandar o seu currículo para o e-mail rhu@costão.com.br. Se puder, no corpo do e-mail, ainda colocar uma informação de que é do Rio Grande do Sul, que está concorrendo às vagas, melhor ainda, porque ajuda no nosso filtro aqui, na nossa triagem. E a Suelen, bom, já está animada e preparada para a nova fase. Foi uma iniciativa muito legal, é uma grande oportunidade, né? Claro que tudo que é novo dá um pouquinho de medo no início, mas depois a gente vai se adaptando. Estou feliz, estou animada, já começo amanhã a trabalhar, então tá tudo certo. Agora, 12h, 58 minutos. Atenção, você que precisa castrar o seu pet e ainda não sabe como. Especialmente você que é da região serrana, Serra Catarinense. O primeiro castramóvel público gratuito de Santa Catarina é de Lages. É um serviço essencial que tenta reduzir o número de animais abandonados nas ruas. Vamos ver. Mesmo nessa manhã chuvosa e fria em Lages, os moradores do bairro Santa Mônica trouxeram seus animaizinhos de estimação para fazer a castração. É que hoje o castramóvel está estacionado aqui no bairro para atender 7 cães e 13 gatos dessa parte da cidade. A Gabriele trouxe o gatinho Mauro, de 7 meses, para fazer a esterilização. É um benefício muito bom para a gente aqui do bairro, em questão de saúde dos animais, em questão do benefício da gente também. É muito bom. A dona Alzira também veio garantir a castração do cachorrinho Apolo, de 9 meses. Para ele ficar mais acomodadinho. Ele não é o sapeca, mas assim, bem que sapeca, querido. E aí, castrando também vai ajudar ele na saúde, né? É sim. A castração é um método seguro e eficaz no controle populacional de cães e gatos e é muito indicada pelos médicos veterinários, por atuar na prevenção e redução de diversas doenças. Ele evita fugas, evita câncer de testículo, de próstata, traz bastante benefício para o animal, né? E é bem simples e rápido aqui no castramóvel. Sim, o macho, a cirurgia é bem tranquila, não precisa abrir cavidade como as fêmeas, né? É só no local do testículo mesmo, uma pequena incisão feita, retirada das glândulas ali, né, dos testículos e feito um pontinho, vai para casa, tranquilo, recuperação bem tranquila também. As castrações estão sendo feitas de acordo com o cronograma organizado pela Secretaria da Saúde e divulgados nas redes sociais da Prefeitura. E os tutores interessados em castrar seus animais de estimação podem fazer o cadastro prévio na Unidade Básica de Saúde dos bairros. É necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de residência. E essa castração faz com que diminua a população de animais de rua. Então, assim, o tutor faz o cadastro no OBS e traz para castrar. Essa castração beneficia o animal não fugir, o animal ir atrás de cadelas no cio. Então, beneficia muito a diminuição desses animais que andam perambulando aí na cidade, né? Desde o mês passado, o Castramóvel Público de Lages está percorrendo os bairros da cidade com um mutirão de castração em cães e gatos machos com até 10 quilos e que tenham até 8 anos de idade. Os tutores que desejam castrar as fêmeas precisam fazer um cadastro para realizar o procedimento no Centro de Zoonoses. Manter um jejum de 8 horas, né, de sólido e 2 de líquido. Esse seria o pré-requisito, né? O pessoal faz o agendamento na OBS, né, é divulgado através das redes sociais, do próprio CCZ, e o pessoal tem colaborado, né? Não tanto como a gente esperava, mas tem
tido uma boa adesão, né? Tá aí, ó. Castramóvel de Lages, na Serra Catarinense. Fernando, antes da gente finalizar a edição de hoje, vamos dar uma passadinha aqui no SCC10? O que é notícia no Portal da Notícia em Santa Catarina? O frio tá na capa, hein, Maria? É, Defesa Civil alerta. O frio se mantém intenso aqui em Santa Catarina nos próximos dias, é o grande destaque. A gente tem também tragédia em Lages, morre a terceira vítima do acidente na BR-282. Notícia triste aqui já em destaque também. Baleia é vista nadando com filhote em praia de Santa Catarina. Abre Entra pra nós lá ali, vamos ver se pra dar uma tem mais olhadinha. da baleia. Será que vai abrir? A gente estava tentando agora, ele não está abrindo, Fernando. Ai, olha aí. É, vamos voltar aqui É para pesado demais a baleia, não carregou a internet. É que tá frio, Fernando, não tá dando conta É. de processar, entendeu? Aqui, ó, vídeo, incêndio atinge Torre da Catedral de Notre-Dame, na França, também outro destaque. Mas eu quero mostrar rapidamente para vocês o texto que eu coloquei na minha coluna de hoje. Dor prevê chuva? Hã? Sabe quando diz assim, os antigos diziam principalmente, né? Ai, tô com dor na junta, vai chover. Você já ouviu falar disso, Fernando? Quando faz cirurgia, diz que avisa. O tempo Então, avisa. a resposta é sim, gente. Sim, dor prevê chuva. A gente tem aqui um texto mostrando que o tempo e a temperatura, sim, impactam nas dores que a gente sente. E olha, para você que já tem alguma dor, como o Fernando disse, cirurgia, ou tem dor nas articulações, principalmente, sim, gente. O nosso corpo, ele pode sentir essa mudança no tempo. Tem até aqui um depoimento que eu vou ler rapidinho, ó. Com o aumento da pressão atmosférica que ocorre nos dias que antecedem a chuva, podemos sim ter aumento de percepção e sensibilização dos receptores e aí a gente sente o aumento da dor. Tudo aqui no SCC10 para você que ficou interessado na minha coluna da Marister lá no scc10.com.br e tem o Fale Conosco, né, Fernando? Você pode estar no jornal de amanhã, então é só se inscrever lá no Fale Conosco, Aqui, ó, clica deixar no o seu nome, vidinho. telefone, o endereço e também a sua reivindicação. É um problema no seu bairro, na sua cidade, falta creche, medicamento, posto de saúde, manda pra cá que a gente envia um repórter para falar contigo. Por hoje era isso, Maria e equipe, obrigado pela parceria mais uma vez. Você de casa, cuide-se e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, 11h15 ao vivo. Fernando, até amanhã para você e a gente segue com a Tarde é Nossa. Vamos lá.